Salve, salve minha gente, estamos aqui em mais um podcast, Já Pode Falar, o seu podcast de cidadania, direitos humanos, que a gente inventou para conversar sobre esses temas que são muito importantes para a sociedade. Hoje aqui eu tenho uma figura para lá de especial, o defensor público Jean Nunes. Bom dia, meu querido Jean, prazer imenso recebê-lo aqui. Você sabe que você é uma referência para nós muito importante na luta pela afirmação dos direitos na vida das comunidades. Então esse espaço aqui é nosso para a gente dialogar pelo menos durante uma hora sobre essas questões todas. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a sua audiência. É um grande prazer estar com você nesse momento, estar com toda a audiência e estamos à disposição. Jean, você é um camarada, não é, que vem do interior e hoje ocupa um espaço de destaque importante, fundamental para a vida das comunidades mais empobrecidas. Conta um pouco da tua história, de onde você vem, como é que você chegou até aqui. Mas pelo menos assim, situa a gente, para quem não o conhece, quem é Jean Nunes? Eu nasci numa casa, num pequeno sítio localizado no município de Zedoca, num povoado chamado Josias. Morava com a minha avó, os irmãos, numa condição que uma pessoa que lá chegasse, vinda da cidade, talvez identificasse uma situação de pobreza, né? A gente, como eu costumo dizer, não tinha ali os elementos da vida moderna. Não tinha vidro, concreto, controle remoto, nada disso. Mas a gente tinha trabalho, tinha terra e tinha água. Então não faltava dignidade. A gente tinha tudo de que a gente necessitava para viver com dignidade, com algum nível de conforto, de segurança alimentar e de paz, né? Só que as necessidades de desenvolvimento educacional fizeram com que minha família acabasse vendendo o sítio no interior. Sim. E viesse para a capital. E aí nós fomos morar na periferia, especificamente na cidade operária. E aí nós encontramos efetivamente a pobreza. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís. Porque no interior você tem a solidariedade, você tem a caça, você tem a pesca, você tem várias fontes. Frutas. Exatamente. O compadre chega, pega a cutia, pega a casa, a paca, o que quer que ele tenha feito naquele dia, entrega para você só porque quer entregar. Não é aniversário, não é uma festa, nada especial, ele apenas quer... Não é esperando nada de volta. Nada, ele quer apenas... Compadre, eu trouxe aqui para você. Então, fome no interior, nessa realidade. A comunidade não se passa tendo, como eu disse, terra, trabalho e água. Aqui na capital, não. Na cidade, a vida da periferia não permite esse exercício de solidariedade. A vida é muito atribulada, muito rápida. A gente não tem um espaço de produção e aí efetivamente nós encontramos a pobreza. E aí eu comecei um trabalho muito longo, né, de recuperação dessas condições materiais. Então, vim de picolé, fui camelô, fui serralheiro, trabalhei como pintor. Mas já antes de a gente entrar nessa parte aqui da sua vida em São Luís, vamos falar um pouquinho. Eu gosto, como eu sou também do interior e eu vim também nessas mesmas condições. Embora meu pai não tenha vendido as coisas, mas mandou a gente para cá também em condições não muito favoráveis, aqui para o colégio agrícola. Mas me diga, como é que era a vida lá no povoado? Você veio para cá com quanto tempo e como era a sua vida, por exemplo, a vida escolar lá na sua pequena comunidade? Em Josias tinham duas escolas, né? Havia duas escolas, Iraci Guzmão e Imaculada Conceição. E foi que era do município de Zedoca. Nessas duas escolas eu fiz a minha formação básica. Ali eu me alfabetizei, fiz as primeiras séries, as séries escolares. Em seguida, nós tínhamos uma vida, como eu disse, muito tranquila em termos de sobrevivência. A gente conseguia viver bem, né? Sim. Eu não me lembro em Zedoca de ter acordado um único dia preocupado com alimento. Como o sítio era nosso e a gente tinha um título, né? Tinha um documento, no direito formal o documento tem um peso muito grande. A gente não tinha preocupação em ser expulso de lá. Isso era década de 80, por exemplo? Era década de 80, exatamente. E aí, houve assim, nesse intervalo, um tio meu foi até Zedoca, me levou a Belo Horizonte, morei com ele algum tempo e depois voltei. E aí nós fomos efetivamente morar na periferia de São Luís. Com quantos anos você saiu do Josias e veio para São Luís? Você lembra? 11 anos. 11 anos de idade. O meu primeiro trabalho como serralheiro foi aos 12 anos, né? Já na perspectiva mesmo de trabalho infantil. Serralheiro é quem faz portões? Aquelas grades que normalmente fazem a segurança das casas, nas Sim. periferias de São Nas janelas, nas aquelas portas. Retorcidas. Sim. Era aquilo que a Você gente trabalhava fazia. com aquilo? Isso. Ainda criança. 12 né? anos, 12 anos criança ainda. ainda. Então a gente retorcia, meu tio fazia isso, eu trabalhava com ele.
retorcia o ferro e fazia as soldas nas grades. A gente entregou muitas grades ali Na região. na cidade operária. E era um período que a cidade operária estava crescendo, né? Toda aquela região ali crescendo, então havia muito serviço, certamente. A verdade é que nesta fase a cidade operária estava em franca expansão, toda aquela região. Então sempre tinha Jardim América, cidade, né? Cidade Olímpica. A Cidade Olímpica estava surgindo naquele período. Período de ocupação ainda, né? Santa Efigênia, Jardim América, Paco. Então tinha uma região bastante extensa, em franco crescimento. E surgiu muitas oportunidades de bico e de fonte de trabalho. Então eu vendi cachorro-quente, vendi batata frita, picolé, trabalhei há algum tempo. Picolé. Sobrava tempo para brincar? Pouco, viu, Ricardo? Essa, digamos, era uma grande dificuldade, porque eu trabalhava o dia todo e à noite tinha escola. Tu estudava à noite? Estudava à noite, estudei a vida, na verdade eu estudei a vida inteira à noite. Lá na comunidade mesmo? Lá na cidade operária mesmo. Qual escola? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Colégio de Estado? Era colégio estaduais. Já me recordo o nome. Mas eu estudei a vida inteira à noite e o ensino médio eu fiz também à noite no Liceu Maranhense. No Liceu. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a escola. Né? E para mim foi muito difícil porque normalmente eu chegava na escola com pessoas que já tinham lá o dobro da minha idade, pelo menos. Sim. Eram pessoas já adultas que trabalhavam durante o dia e também cumpriam ali o seu ofício à noite. Fez algumas amizades nesse período? Sim. Permanecem até hoje? Sim, felizmente. E assim, para mim era muito difícil porque eu ainda tinha uma perspectiva de tornar aquele momento, aquele espaço um trampolim para que eu conseguisse melhorar as condições materiais. Tu tinha isso em mente, essa necessidade de vencer, de superar as dificuldades? Exatamente, porque eu imaginava que o estudo era um caminho. Na verdade, para mim era o único caminho, né? Era a única forma de eu conseguir. Você morava com sua mãe, seus irmãos? Minha mãe, ela saiu de Zedoca, de Josias, muito cedo. Né? Com 4 anos, ela foi para o garimpo. E não voltou mais. Sim. Né? Ela continuou vivendo para lá. E aí, meu pai não me reconheceu formalmente, né? Então tinha pouco contato. Na prática, eu fui criado pela minha avó. Pela sua avó. Pela minha avó. Eu, minha avó e os meus irmãos. Então morávamos na cidade operária, eu, minha avó, meus irmãos. Minha tia, sua avó veio para cá também? Isso, veio para cá também. Minha tia e os filhos dela, com o amparo de um salário mínimo. Então, eu até brinco com isso, o dinheiro não dava, não fosse. Deu para comprar uma casinha aqui? Dinheiro da venda? Quando ocorreu a venda lá, foi possível comprar casa na cidade operária. Inclusive, a gente tem essa casa até hoje. E, assim, o que nos mantinha com alguma dignidade era esse salário mínimo, que, claro, a gente espichava, era um dinheiro que tinha borracha. Fazer milagre, né? Fazer milagre e principalmente... A gente ri assim, mas é dramático, né? E o caderno de fiados da Dona Almeida. Dona Almeida era uma quitanda que tinha nessa exatamente. Não fosse esse caderno de fiados, que a gente sempre dava um jeito de rasgar aquela folha e jogar fora. E não fosse a boa vontade dela, a gente ia passar. E, claro... Dona Almeida ainda é viva, será? Graças a Deus, né? E também eu devo dizer a solidariedade dos vizinhos. Eu disse que nós não temos na cidade a solidariedade que tem no campo, mas é claro que tem solidariedade. Tem. E em muitos momentos os vizinhos nos socorreram de diversas formas, né? Então isso é importante, esse registro. E, enfim, aí eu comecei a estudar, a enveredar pelo caminho do estudo, vi que eu tinha algum jeito para isso, tinha muitas deficiências, claro. Sim. As escolas geralmente deixam assim, um déficit, né, nesse processo nosso. As escolas públicas eram muito precárias nessa época, mais ainda do que mais ainda. E a EJA, pela própria lógica dela, Educação de Jovens e Adultos, ela não é construída na perspectiva de promover uma formação sólida, uma base bem firme. Ela é feita mais na perspectiva de reparar, né? de recompor algumas perdas, de aliviar algumas tensões, mas tanto que quando eu cheguei no ensino médio, eu me lembro perfeitamente, até fui atrás dessa professora já, havia uma professora chamada Luzia, professora de matemática, uma professora negra, Sim. me lembro perfeitamente, e que era pastora evangélica. Sim. E ela fazia um trabalho diferenciado comigo, né? Ela, mesmo sabendo ali das limitações e dos próprios propósitos que, de certa forma, animavam a turma, ela fazia um trabalho diferenciado. Sempre me chamava, Jean, faz essa questão, resolve esse caso, encaminha isso aqui. Isso foi muito importante, né? E ali eu consegui uma boa base em matemática
E isso me, assim, de certa forma, descortinou muita coisa e me deu segurança para ir adiante. Então, essa depois. professora foi fundamental na tua vida. Professora Luzia. Luzia. Salve, dona Luzia, professora Luzia, né? Que maravilha, Jean. Mas no final de semana tinha um descansozinho, pelo menos, para o menino Jean? Sim, assim, eu sempre gostei muito de jogar vôlei, né? Na verdade, a cidade operária, eu até brinco sobre Tu gosta muito da cidade operária, né? Gosto, eu tenho um vínculo muito grande com a cidade operária e eu te digo assim, naquela época, década de 90, a gente tinha uma vida na infância ainda muito rica em termos de rua. Uhum. As crianças viviam muito na rua, para o bem e para o mal. Sim. Então nós tínhamos muitas brincadeiras de rua, como nós não tínhamos os Jogava eletrônicos. Travinha, então. Sim. Travinha é um campeonato sério. Disputadíssimo no bairro. Né? Eu nunca fui muito bom em futebol, sempre fui muito magro. Sim. Eu costumava esquelético. Eu tinha o tamanho que eu tenho hoje, 50 quilos. Eu era 25 quilos mais magro. Tu transparecia uma certa altura, né? Então qualquer falta de respeito me derrubava e isso... De modo que eu jogava mais pelo prazer de jogar do que pelo talento. Sim, né? sim. Mas a gente brincava muito. Aí tinha peteca, tinha chucho, tinha rouba-bandeira. Tinha muitas brincadeiras que, de certa forma, compunham o universo daquela época. E a gente sempre arrumava um tempo para brincar. E o vôlei. Eu sempre jogava vôlei no final de semana. Eu joguei muito tempo. Joguei no liceu também, vôlei. Jogou no time do liceu? Joguei os gêmeos. Com essa altura toda? Com essa altura. E era atacante, né? E quantos irmãos vocês eram? Parte de mãe, eu tive 2 irmãos, né? Então éramos 3. Conviviam contigo com a avó? Isso. Parte de pai, somos 5. Vocês se reencontram? Vocês têm algum tipo de relação? Muito tempo depois, curiosamente, né? Há mais ou menos uns 8 a 10 anos, na verdade já há 15 anos meu pai faleceu. Sim. Lá no interior? Lá no interior. Nisso que meu pai faleceu, eu retorno ao interior e de certa forma me aproximo dos irmãos com quem eu ainda não tinha tido um contato efetivo. Sim, sim. E hoje eles são muito próximos, né? Legal. Muito próximos, sempre frequentam a minha casa. Alguns irmãos mais velhos? Na verdade, eu sou mais velho. Havia velho. um mais velho, mas esse mais velho foi assassinado. Sim. Então, de modo que todos... Hoje eu sou mais velho dos de parte de pai. Dos de parte de mãe eu sou do meio. Tá. E sua avó? Fala um pouco dessa criatura. Me parece que ela tem um papel central na sua vida muito significativo. Vovó foi minha mãe, foi meu pai, foi meu alimento. Ela ainda é viva? Não. Ela faleceu com 101 anos. 101 anos de idade. É uma mulher paraibana. Como é que ela chamava? Josefa. Dona Josefa. Josefa com PH. Com PH? É. Maravilha. Forte como se escreve com PH. Jesus. Vovó era uma mulher paraibana, com aquele estereótipo típico da mulher paraibana, firme, de muita fibra, de uma posição muito direta, né? E que tinha por nós 3, pelos 3 irmãos, um amor que era assim incondicional, né? Um amor que é difícil explicar. Quando a gente nasce, ela já era uma idosa, já tinha mais de 60 anos, e eu me lembro de muitas vezes indo à roça, né? Eu saía da casa, você sabe bem, as casas no interior ficam localizadas ou às beiras dos riachos ou à beira das estradas. Sim. Normalmente à beira das estradas. Às vezes aqueles caminhozinhos. Isso, as estradas vicinais. E aí a roça fica lá dentro do mato. Né? Chama até de centro, ela está lá no centro. Isso. E aí a gente saía, muitas vezes eu saí. Roça de arroz. E isso foi muito rico também na minha formação, Ricardo, porque eu vi a formação assim, eu aprendi todo o ciclo de produção do feijão, do arroz, do milho. Então, isso tudo é muito enriquecedor esse contato. Tu comeu melancia partindo no meio da roça, exatamente, assim, com uma colher para comer. Exatamente. A jaca, né? A gente aprende que a jaca, você tem um tempo que você pode passar por debaixo, não é todo tempo. Você tem muita ciência na vida, como diz o João do Vale, né? A ciência da abelha. Muita gente desconhece. Na verdade, eu até costumo dizer hoje que, assim, nós curaríamos muito de ansiedade, muito de atribulações no nosso cotidiano hoje, se a gente tivesse um pouco mais de contato com a natureza. Sim. Com esse ciclo da vida, e quanto isso nos ensina, nos tranquiliza e, de certa forma, nos dá uma dimensão mais profunda de como as coisas ocorrem, né? Sim. Que nada é da noite para o dia, que tudo envolve uma série de trabalho, um esforço grande.
De modo que é muito forte na minha memória as minhas muitas saídas de casa no final da tarde, porque a gente tem um horário para banho no interior, Sim, é. tem o horário certo, até porque Trabalhar no poço ou no no igarapé? poço, porque dependendo da hora fica muito tarde, a mãe d'água pode gerar algo, pode pegar algo para criança. A gente saía da casa, normalmente era eu, já ia arrumadinho, banhadinho, com chinelo de dedo, ia buscar a vovó na roça e voltava com Ela ela trabalhava o dia todo na na roça. roça. Mesmo ela já tendo essa idade, nós estamos falando aqui já de mais de Ela não tinha 65 companheiro? anos. Não, quando eu nasci, meu avô ainda Já era era vivo, vivo. mas já era bem mais idoso. Aí ele acabou falecendo. Acabou Como é falecendo. que chamava ele? Serafim. Serafim e Dona Josefa. Que nomes maravilhosos, bem nordestinos, né? E na minha cabeça, eu ainda me lembro de alguns eventos com ele, mas na minha cabeça, a minha formação toda foi com ela. Mas o que é que Dona Josefa deixou assim para ti, que tu leva para a criação dos teus filhos? Tu tem dois, né? Tenho dois. Dois meninos. Dois meninos. Assim, o que há de principal, acho que Eu me talvez- emociono falando de Dona Josefa, não sei porquê, que eu não a conheci. E eu também. Acho que o principal é o contato, né? O afeto. O afeto é aquele que mais, digamos assim, é mais duradouro, mais perene na vida. E vovó nos amou de uma forma muito intensa e profunda. Ao ponto de ocupar o espaço que a mãe deixou e o pai deixou. E de abdicar da sua vida. Sim. Imagine que para ela, que sempre viveu no interior, na roça, sempre viveu no mato, ela era uma mulher do mato, sair de casa, àquelas alturas do campeonato, do seu espaço, da sua tranquilidade, da sua paz, apenas para, naquela ilusão que levou muita gente a tirar seus filhos do interior, para cumprir a proposta ilusória do êxodo rural, ela sai do seu espaço de conforto apenas para propiciar aos seus netos aquela esperança de uma vida melhor. Essa clareza de que era preciso estudar. Que era preciso estudar, que esse era o caminho. Que era a maior herança que ela podia deixar para vocês. Exatamente. E foi. E foi, sem sombra de dúvidas. E que aqui talvez nós encontrássemos um espaço, uma vida melhor, né? Inicialmente não foi melhor. Na verdade foi muito Foi pior. duro, né? Foi muito difícil. Eu sempre digo que no interior eu não conhecia, como eu havia dito, pobreza. Aqui na cidade sim. Aqui na cidade você tem a pobreza, você tem a drogadição. A drogadição já está também no interior hoje. Sim. Naquela época não A tinha violência chegado. está muito grande. E a violência, exatamente. Naquela região nossa, então. Exatamente. Nesta época, não. Nessa época, a gente tinha uma vida muito mais tranquila. E a violência estava aqui. Nós estamos aqui com 3 figuras daquela região. Eu sou de Santa Teresa do Paroá. O nosso diretor aqui, Jonas, é de Junco. E você é de Zedoca. É uma representatividade boa. É do Alto Turi, né? Exatamente. Então, a vovó deixou um legado de afeto. E quando eu tive os meus filhos, eu decidi, Ricardo, que era preciso fazer diferente, né? Era preciso romper esse ciclo de ausências, e eu não queria ser para eles o que os meus pais foram para mim. Sim, sim. Eu queria participar, eu queria acompanhar a formação deles para que, de certa forma, nós construíssemos laços e relações diferentes da que eu construí com os meus pais. Jean, hoje você é um cara que é referência para muita gente, para os seus alunos, dos cursinhos por onde você deu aula. Depois a gente vai falar dessa tua trajetória profissional, desde criança até. Os teus alunos na UEMA, das pessoas que você atende nas comunidades, como referência de luta, de uma visão política de afirmação de direitos. A partir de que momento você despertou para essa desigualdade, para essa necessidade de perceber que para uns tinha tudo e para a maioria faltava quase tudo? Isso é muito interessante, porque a nossa formação, sua pergunta é muito rica, porque a nossa formação ela não nos ajuda nisso. Né? Não. Ela não nos dá essa compreensão. Veja você, Ricardo, que eu passei 5 anos e meio no curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Na minha época foram 5 anos e meio, foi o último ano que teve 5 anos e meio de curso. E eu saí da graduação com 100% de certeza, sem saber o que era defensoria pública, mesmo eu sendo uma pessoa que precisava do serviço da defensoria. Porque se eu soubesse o que era defensoria e se esse serviço tivesse chegado a mim, eu teria pelo menos entrado com uma ação de alimentos contra o meu pai, por exemplo. Sim, sim. Para que eu não passasse tudo que eu passei. E meu pai tinha, em tese, condições financeiras que pudesse ao menos pagar uma pensão alimentícia. Sim, sem dúvida. E eu saí da graduação sem nem saber o que era defensoria pública.
Tu saiu da graduação Da de ciência graduação, para isso. exatamente. Ao final, nos últimos 6 meses, uma colega minha disse, Jean, vamos fazer concurso. Eu disse, vamos. Eu já estava me programando, meu filho primeiro já tinha chegado, as condições... Ah, tu já tinha filho? Já. Eu casei no final do curso, na verdade foi uma gravidez que a gente... Eu até costumo dizer, a gente tinha planejado, mas não se lembrava. E aí quando ela chega no final do curso, eu disse, agora, terminando o curso, eu preciso ver alguma forma aqui, porque as coisas vão aperrear. Sim. E aí eu decidi que faria vários concursos. E o meu sonho era ser juiz ou procurador do trabalho. Eu sabia direito do Ainda trabalho. bem que tu não foi, viu? Estudei para isso e queria muito ser juiz ou procurador do trabalho. E aí uma colega disse, já vamos fazer o concurso da defensoria. O que é mesmo? O que é isso? Aí ela me explicou, disse, pois eu achei interessante. E aí resolvemos fazer, deu certo. Os dois fomos aprovados, os dois trabalhamos na mesma sala hoje. Né? Como é o nome dela? Clarice Binda. Clarice Binda. Os dois trabalhamos na mesma sala. E aí eu decidi fazer o concurso. E aí sim, no contato da defensoria com o curso de Direito, digamos, com esse casamento, indo a campo que eu digo, vendo a criança que pede ação de alimentos, vendo o idoso que sofreu um tipo de violência. Tu te viu de algum modo nessas crianças? Exatamente. De certa forma, esse trabalho, ele representa uma espécie de resgate, de redenção. É muito difícil eu estar atendendo a comunidades tradicionais hoje, vendo aquele senhor, aquela senhora e não encontrar ali minha avó. Né? Para mim é muito difícil olhar aquela criança e não ver aquele menino que nasceu lá em Josias. Então, de certa forma, esse trabalho me permite encontrar muito daquilo que eu vivi, que eu experimentei. Então, por exemplo, na cidade operária, a gente tinha muita vontade de brincar e nós não tínhamos espaço. Tu teve uma infância comprometida. Veja comigo, o travinha nós jogávamos na rua. A que preço? A disputa com os carros. Sim. E com as peixeiras dos vizinhos, que eu não os culpo. Que cortava as bolas. Cortava as bolas, porque, claro, a bola estragava, né? Batia no portão, batia na planta, quebrava a telha. Manchava a parede. Manchava a parede. Eu não os culpo. O culpado é a ausência ali de uma política pública que assegurasse para aquelas crianças um espaço público de lazer. Sim. Nós não tínhamos. E veja que naquela época nós não tínhamos essa compreensão. E hoje, com o empoderamento que a Defensoria me deu, e com a visão que o direito propiciou, e também a formação em políticas públicas, caramba, o que faltava ali eram espaços públicos de lazer. A tua formação em políticas públicas se deu onde? Na UFBA. Na UFBA. No mestrado? Isso, no mestrado. Tá. Eu fiz o mestrado em políticas públicas e, de certa forma, assim... Que é excelente, diga-se de passagem. Extraordinário. É o melhor programa de pós-graduação em políticas públicas do Brasil. É uma referência da América Latina. Então, foi uma formação que, de certa forma, compôs muito bem com essa proposta. Então, com o direito e esse contato direto com a... Porque quando eu até brinco, Ricardo, que o juiz, ele não joga... o técnico, ele não joga dentro do jogo, ele joga fora. Ele joga fora para que ele consiga olhar o que o jogador que está lá dentro não está vendo. E quando você está no olho do furacão, imerso naquele conjunto de variáveis, é muito difícil você ter noção do que está acontecendo, clareza, e às vezes até a quem recorrer. Na condição de defensor eu estou um pouco mais fora, mais distante. Está como técnico. E eu consigo ver o que está acontecendo. Com o empoderamento que o direito dá e, de certa forma, com uma visão, felizmente hoje, muito mais comprometida com aquilo que a Constituição estabelece. A Constituição brasileira estabelece claramente: a pobreza tem que acabar, não é para reduzir, ela tem que ser extinta e as desigualdades precisam ser reduzidas. Já voltando um pouquinho no teu percurso de adolescente e nas tuas atividades profissionais de sobrevivência, você disse que camelou na Rua Grande? Eu trabalhei... Em Graxate, não? Não, em Graxate eu não fui. A gente trabalhou ali... Você sabe onde ficava o Colonial Shopping? Sim, sei. Na transversal antes do Colonial Shopping. Sim. Onde tinha um vento forte ali, né? Exatamente. Se você passar lá hoje e perguntar onde ficava a banca do Jean, todos lá vão saber. Os camelôs se mudam um pouco, normalmente são os mesmos, trabalham muito tempo. Tu vendia o quê? Produtos eletrônicos, importados, né? Meu irmão fazia seguidas viagens para aqueles países, Itália, França, onde se compra... Lá na Escandinávia, onde se comprava produtos mais em conta. E a gente vendia minigame, boneca, sombrinha, radinhos.
Então, muita coisa a gente vendia ali. Quem sabe eu não comprei alguns radinhos. Seguramente. Porque eu procurava muito radinho para ouvir o meu programa. Pilha. Como Pronto. pilhas, né? Walkman. Brinquedo para os meus filhos, eu comprava muito. E ali, na verdade, a experiência como camelô foi uma das experiências mais ricas que eu tive na vida. Porque os camelôs são muito solidários. Tem uma rede de solidariedade extraordinária, mais do que se imagina. Os camelôs brigam muito entre eles, demais, né? Mas fora eles têm uma força incrível. Internamente eles têm problemas, mas externamente eles são um só. Tem uma unidade. Tem. E quando eles se fecham, é isso, pronto, acabou. Então foi muito rica aquela experiência. Trabalhávamos os três, nós três somos Jean, né? Mamãe deu Jean Marconi Nunes Pereira, é o mais novo, e o Jean Carlos Nunes Pereira. Mamãe era muito criativa. E o mais velho, Jean Marcelo Nunes Pereira. Sim. E aí ficava a banca do Jean, os três Jeans, porque os três trabalhávamos lá. Eram sócios. Exatamente. Meu irmão mais velho fazia a parte, digamos, de compra, a parte mais logística, e nós a parte mais executiva. Tu era bom de venda? Meu irmão era mais. Meu irmão mais velho era mais. Só que ali também... Ele é que gritava quando fosse preciso, não? Desde quando eu vendi picolé, eu já aprendi a gritar na rua. Eu vendia bolo, lá em Santa Teresa do Paraná, rodoviária. Né? Eu saía gritando picolé, picolé, picolé. Agora, meu irmão era extraordinário na venda. Ainda hoje ele é muito bom, embora eu não trabalhe mais com isso. Mas ele sempre foi... Ele trabalha com o que hoje? Caminhoneiro. E ele sempre foi muito bom na venda, na lábia, na conversa, mas o trabalho de camelô me ajudou também nisso. Porque eu ainda não exerci o magistério. Então, saber lidar, vencer o medo de lidar com as pessoas, de conversar, tudo isso eu aprendi ali na rua, trabalhando como camelô. E foi muito interessante. Os camelôs têm várias formações, tem muitas histórias de ajuda, de solidariedade. Qual foi a grande lição que os camelôs te deram, que essa vivência te deu? O que essa vivência me mostrou é que quando se está em situação adversa, a gente precisa se estender as mãos. Porque se a gente não se estender as mãos, a gente vai tornar aquele espaço, um navio está naufragando, salve-se quem puder. Então, ocorria a chuva. Vou dar um exemplo da chuva, que era muito frequente. São Luís sempre choveu muito. Sim. Né? E ali no centro a enxurrada era muito forte, porque ela descia. A transversal, como você sabe, ela é inclinada, né? Ela não é plana. Aquelas ruas servem de canais. Exatamente, né? São canais. Bem visto. São estreitos, aí a coisa... São canais. Então, quando chovia, era muito comum a chuva vir repentina e nós precisávamos nos ajudar com muita rapidez para que a gente conseguisse cobrir as bancas. E tudo acontecia. A lona estava furada, a lona estava esquecida, estava longe, e aí todos corriam para se ajudar. Quando um montava a sua, já estava protegido, já passa para outro. Ele não ficava parado. Não se pedia isso. Isso era muito bonito. É incrível, né? O que estava na frente, ele não montava a sua, cruzava os braços e esperava. Não. Ele imediatamente saía para ajudar os outros sem que ninguém pedisse. Né? Isso era muito bonito. Então, ali eu trabalhei 2 anos lá. Praticamente, boa parte do meu ensino médio foi feita ali. Né? Eu trabalhava como camelô durante o dia. À noite tu estudava? E à noite eu ia para o liceu. Tomava banho lá mesmo no liceu à noite. Tinha um amigo chamado Jailson, que era policial militar. Eu perdi contato com ele. Me lembro dele perfeitamente. Policial militar bem alto. E ele tomava banho lá mesmo no liceu também. Me deu essa dica. Gente, tem uma sala lá embaixo, a gente consegue um chuveiro. Eu disse, pois então, tá resolvido. Eu vinha do dia cansado, né? E aí eu conseguia tomar banho lá mesmo. Você estudava na mesma sala de aula? Sim. A gente estudou os 3 anos juntos. Tem boas memórias do liceu? Tenho. O Liceu Maranhense foi, assim, um divisor de águas na minha formação. Tanto pelo vôlei, que eu ainda conseguia tempo para jogar vôlei, não sei pouco. Hoje eu fico pensando nisso. E também porque eu encontrei alguns professores que realmente fizeram a diferença. Como a professora Luzia. Foi no liceu? Foi no liceu. Ainda hoje pratica vôlei? Menos, né? Eu estava jogando rangedor, mas aí machuquei o joelho, dei uma parada e não voltei. A idade vai chegando. Já não citei mais o talento de antes. Enfim, e assim, pessoas referenciais na tua formação, dessa compreensão política que você tem? Eu tive vários, assim, normalmente eu encontro no magistério, nos meus professores dessa formação, né? Eu tive professores assim que me despertaram muito para como a vida é, para o que se pode fazer, sobretudo com a utilização do direito.
Professora Cláudia Gonçalves, por exemplo. Que é Cláudia procuradora de Gonçalves, História. brilhante. E não só que me despertaram para o magistério... Fátima Gonçalves foi tua professora também? Não. Não. Mas a professora Cláudia me ajudou muito em termos de compreensão do que o direito pode ser, do que ele pode significar na vida de alguém, das transformações que ele pode provocar. Então, e outras pessoas de formação, eu tenho um amigo, um grande amigo, chamado Francisco Vanderlei, que é meu amigo daquela época, desde quando eu era camelô. Eu sempre tenho essa preocupação, Ricardo, que eu acho muito importante. E ele era camelô também? Não. Ele tinha uma vida financeira muito confortável, né? Sim, Francisco Vanderlei. Francisco Vanderlei. Na verdade, na época, ele tinha muito dinheiro e nós nos encontramos pela via da religião, porque eu acabei buscando um centro espírita, me tornei espírita aos 17 anos, e ele frequentava o mesmo centro. Ali nós fizemos amizade. Onde era o Fraternidade? Não? Na Rua de Santaninha. Rua de Santaninha. Lá onde é a Federação. A Federação. Exatamente. Tu frequentava ali. Pronto. E aí a gente se aproximou e ele me ajudou muito, né? Financeiramente, com livro, com apostilas de estudo e com incentivo, e foi uma pessoa também muito importante nessa formação. Essa amizade permanece até hoje? Permanece até hoje. Eu estive com ele há mais ou menos uns 15 dias. As condições da vida dele assim, sofreram muitas mudanças, muitos reveses, mas a gente permanece juntos ainda hoje. Enfim, é uma amizade que vai ficar para sempre. Para sempre. Tem essas coisas, né? Tem. A gente encontra amigos na nossa caminhada. Tem. Mas, Jean, você também foi professor de cursinho, né? Fala dessa experiência. O professor de cursinho é um pouco espetaculoso. Como é que é essa área de aula no cursinho? Fala para mim. Eu trabalhei... Quando eu terminei o ensino médio, eu conheci duas pessoas que resolveram estudar comigo. Já vamos estudar para a gente fazer o vestibular? Eu disse, vamos estudar. Essas duas pessoas foram para minha casa, a gente montou um quadro branco para a gente estudar em casa. Isso no final do ensino médio? No final do ensino médio. Nós mesmos montamos o quadro branco, compramos material, fórmica, etc., cola, montamos e começamos a estudar. E deu certo, a gente passou no vestibular. Todos os três passamos. Os três. E nós continuamos, aí eles disseram, já vamos estudar para concurso. Eu disse, vamos estudar para concurso. E aí, eu já estava fazendo direito, comecei a fazer direito, e eu comecei a estudar direito administrativo, para o concurso, né? Eu gostava de direito administrativo, e aí eu dava aula para eles, de direito administrativo. Sim. E aí eles, já, tu leva jeito para isso e tal, talvez dê certo. Não, deixa isso não. E eles estudavam no curso Hélito. Eles também faziam um cursinho nessa época no curso Hélito. E falaram pro Hélito que eu era... que eu levava jeito, né? E aí, claro, eles fizeram o que a gente chama do direito de dolus bônus, né? Um exagerozinho. Venderam peixe maior do que deveria. Eu estava formado em direito ainda. Né? Fazia o primeiro período aí. E aí, lá pelo segundo período eu recebo a ligação. Na época esse curso tinha um nome enorme na cidade. Encolheu um pouco, né? Eram mais de 5 mil alunos na época. Tinha várias unidades, né? Todo mundo na cidade já tinha feito ou fazia nessa época o curso. E aí eu recebo a ligação dele, nem acreditei. Aí ele disse, olha, venha, nós vamos fazer um teste com você, vamos ver se vai dar certo. E aí eu fui, adorei a experiência, deu certo, fui superando as minhas deficiências e lá eu aprendi a ser professor. Lá eu me tornei professor. Tu tinha algum professor de cursinho que tu já tinha assistido aula, que pra ti era um... Então, quando eu terminei o ensino médio, eu passei imediatamente para a História. Tu passou para a História? Fiz História. Tá. Mas terminou? Não cheguei a concluir. Fiz... eram 9 vagas na época. Eu passei em 11º. E aí surgiram 2 vagas em função de gente que acabou não assumindo. Sim. E aí, então, eu já fazia História. Mas aí eu decidi, não preciso melhorar. Eu quero... Não é nem melhorar, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu queria ir para um outro ramo e o direito sempre esteve no meu horizonte como sendo o caminho que eu deveria seguir. E aí eu fiz o cursinho preparatório para concurso, para o vestibular. Na época, Aliança, do professor Fernando Novaes. Perfeitamente. E ali eu conheci professores maravilhosos, assim, né? Que me inspiraram. Novaes é uma figuraça, né? Extraordinário. Novaes é extraordinário. Para mim é um professor assim, extraordinário. Novaes, Netinho Reis, recentemente faleceu. Meu amigo querido, meu ouvinte do Chorinho Chorando. Uma perda gigantesca.
Netinho Reis foi o mais extraordinário professor de matemática que eu ensino na Você já vida. conheceu, né? Se tornou meu amigo. Aliás, matemática era meu grande trauma de infância, né? E que se tornou meu amigo. Ali eu vi, meu Deus do céu, é isso que eu quero ser. Que coisa extraordinária que esse cara faz. A maneira que ele dava aula. Que ele dava aula, a simplicidade, como tornava o difícil fácil, como lidava bem com as pessoas. Extraordinário. É uma figuraça, cara. E de um humor fino, inteligente, Sim, né? sim. Ou seja, a figura Então assim, essas duas figuras assim, foram sim, muito significativas. exatamente. Meu querido, você tornou-se um defensor público. Como é que foi a defensoria na tua vida? Como é que isso aconteceu? Claro, através de concurso, eu sei, mas assim, eu estou falando do significado, né? De quem nem conhecia o que era a defensoria, de repente se torna um defensor indispensável para a cidadania no nosso estado. A defensoria, quando eu entrei, ela tinha uma realidade bem mais acanhada do que a que nós temos Que hoje. ano foi? 2009. Era o terceiro concurso ainda. A defensoria tinha, acho que menos de 80 membros, hoje tem mais de 200. E nós estávamos em 5 comarcas aproximadamente. Então era uma realidade muito difícil, muito adversa. Essa que é a verdade. E quando eu entro, para você ter uma ideia, eu tinha passado, como eu te falei, eu tinha o sonho de ser juiz ou procurador do trabalho. Sim. E eu passei para analista do TRT. Sim. Eu, antes de assumir a defensoria, eu trabalhei como analista. 1 mês e meio, mais ou menos, Sim. antes. E eu fui para a Imperatriz. Eu ganhava no TRT R$ 7.500 Como analista. como analista. Com todo o conforto que a Justiça do Trabalho propicia. Sim. De fato, é um cargo excelente para você ter uma vida muito confortável. E a defensoria pagava R$ 5.500. Sim. R$ 5.500. R$ 2.500 a menos. Mas eu optei por ela... Mesmo como defensor? Mesmo ganhando mais, eu optei por ela, porque como defensor eu trabalharia com atividade fim e não com atividade meio. Sim, sim, sim. E como analista eu não estava feliz. Não era, eu Era descobri lá, como analista, que eu não queria ser juiz nem procurador do trabalho. Então teve um papel pedagógico importante, né? Cumpriu essa função. E aí eu decidi ir para a defensoria, mesmo com a perspectiva de ganhar menos, porque eu imaginava que ali eu conseguiria trabalhar com atividade fim e conseguia fazer influências maiores. E aí eu fui trabalhar em Caxias. Foi o meu primeiro emprego da defensoria. Caxias. Minha primeira lotação em Caxias. E lá eu conheci um defensor, chamado Daniel, um baixinho cearense de gente boa, que de certa forma me mostrou assim, como é que era a atividade na prática. E eu me lembro perfeitamente, Ricardo, que nós estávamos almoçando, eu e Daniel estava saindo de férias, estávamos almoçando no restaurante da cidade, e passou no jornal local, a notícia de uma reintegração de posse, num povoado chamado Buriti Corrente. Buriti Corrente. Acho que eu até lembro desse problema. Exatamente, Buriti Corrente. E Daniel, com o jeito dele, dizia, vamos lá. Quando eu disse, mas agora? Ele disse, agora. A gente nem terminou o almoço, ligou para o promotor de justiça, ele com o próprio carro, fomos eu, ele e o promotor de justiça até Buriti Corrente saber o que estava acontecendo. Quando a gente chega, tá a polícia com toda aquela estrutura. Aquele aparato todinho. Aparato de guerra, com os tratores montados. E as crianças, né? Crianças, adultos, todo mundo amontoado, desesperado, com os tratores passando por cima, aquela situação trágica que a gente conhece de mandado de reintegração de posse. Aquele fato foi, digamos, o meu despertar. Foi a tua conversão. Foi, exatamente. Bem ali eu me tornei defensor público. Ali naquele momento... O batismo. Exatamente. Ali naquele momento a gente interveio, conseguiu evitar ali naquele momento a continuidade da reintegração de posse. E aí eu fui estudar o processo, identifiquei no processo diversas falhas, diversas causas de nulidade flagrantes da minha avaliação. E nós iniciamos uma intensa batalha processual para reverter aquele cenário. E na medida que eu estudava, que eu ia atrás, que eu pesquisava sobre essa matéria, mais eu me dava conta como o direito e os profissionais do direito não estavam preparados para lidar com essa questão. A visão, só para você ter uma ideia, como eu disse, eu saí da faculdade sem saber o que era defensoria pública, sem saber o que era comunidade tradicional, sem saber o que é um quilombola, sem saber como é que se faz uma demarcação de terra indígena. Nada disso eu sabia. Isso aí eu fui aprendendo a partir dos estudos, mas da experiência prática, da vivência. Exatamente. Então, e aí a gente vê as fragilidades de uma formação que não tem olhos postos
para as estruturas e demandas que são nossas. Até porque a tradição da escola do direito no Brasil, no Maranhão, não privilegiava muito esse tipo de preocupação de ouvir esses atores que, em tese, eram invisibilizados, marginalizados. Até porque esse debate da terra, ele sempre foi narrado sob a ótica do opressor. Da propriedade privada. Da propriedade privada. Quem tem um título é dono, quem não tem um título, que é a lógica que informa a formação brasileira desde o Tratado de Tordesilhas. Eu imagino como é que foi isso, para tu destampar essa outra... E isso, de certa forma, me despertou até a possibilidade do estudo e da formação do mestrado em políticas públicas, que eu fui estudar exatamente o conflito fundiário. Então, ali eu vi e disse, caramba, de um lado, eu tenho uma possibilidade enorme, porque o direito empodera, isso aí sem sombra de dúvidas, ele dá muito poder nas mãos, pelas possibilidades de intervenção que propicia. E, por outro lado, eu tenho uma frente muito grande, porque muito pouco se conhece, sabe sobre esse campo. Claro, na militância, não. Nos movimentos sociais, não. Os movimentos sociais já estão à frente disso há muitos, eu diria talvez aí há décadas, talvez até séculos. Eles já têm plena compreensão disso há muito tempo. Isso aí nunca foi problema para os movimentos sociais. Mas para a tradição do direito, operadores do direito, para o defensor, para o juiz, para o promotor, para o advogado, para o servidor, para aquele que está formado no modo tradicional, há uma dificuldade ainda hoje muito grande de se compreender a lógica que não é o direito hegemônico. Há um distanciamento, não são todos, mas há, por exemplo, eu acho que existe uma coisa meio casta na formação dos operadores do direito. Parece que eles estão diante de outra realidade, né? Parece que não conseguem pisar no chão complexo, profundo, do Brasil profundo, do Maranhão profundo que a gente vive, né? As cotas, elas que são uma política reparatória tardia, né? Demais, tardia demais, necessária e indispensáveis, mas longe de ser o suficiente, elas foram muito importantes para o direito, sem dúvida, como para toda a graduação de modo geral. Mas elas não significaram, Ricardo, só pela chegada dessa pessoa, desta origem, a mudança dos marcos tradicionais do direito. Se pestanejar, ela pode muito mais estar assim. Se o direito não se modifica, a gente pode estar assistindo muito mais a um processo de elitização de quem chega do que mudança efetiva pela democratização do que está. Porque o direito precisa ser modificado. E o espaço de poder acaba engolindo. Exatamente. E nem espaço... Veja, só para você ter uma ideia, nós temos hoje no curso de Direito 3 cadeiras de Direito Empresarial. 5, 6, a depender da faculdade, até 7 de Direito Civil. Com 13 anos de defensoria, eu lhe afirmo, vou fazer 14 agora em novembro. Eu lhe afirmo, 13 anos na verdade, fazer. Eu lhe afirmo com 100% de certeza, a maior parte desse direito empresarial e civilista não serve em nada, absolutamente nada, para a maior parte do nosso povo. A defensoria atende 2/3 da população maranhense. Isso dá 4 milhões de pessoas. O Maranhão tem 6 milhões, a gente atende 4 milhões. Deveríamos atender 4 milhões. A gente não atende, felizmente. A gente não está em todas as comarcas. E eu lhe afirmo, a maior parte desse direito é imprestável, não serve para nada para a maior parte desse nosso povo. Sim. Então isso na prática gera um déficit muito grande, porque, veja, o direito de laje. Ou seja, você está dizendo para mim, para nós aqui, que quantitativamente é insuficiente e qualitativamente é mais ainda. Basta que se observe, por exemplo, o direito de laje. Desde quando existe o direito de laje? Na prática, desde que surgiram as favelas no Brasil. As favelas no formato que a gente conhece... Explica para os nossos acompanhadores aqui o que é o direito de laje. Pronto. Desde que a formação brasileira, ali no final do século XIX e início do XX, ocorre um intenso processo de modernização das cidades e os pobres, muitos deles provenientes da escravidão, são expulsos dos centros e vão formar as periferias, as famosas favelas, como nós as conhecemos hoje. E desde que o mundo é mundo, ou seja, desde a criação das favelas, os pobres dividem suas lajes. Então, uma pessoa faz aqui a sua casa, em cima dessa casa é feito um outro puxado, uma outra casa, e como ele não tem como sobreviver, ele aluga essa parte. E às vezes isso ocorre em 1, 2, 3, até mais andares, sim, né? Sim. Dentro de uma lógica de sobrevivência. Isso gera relações ali, jurídicas, conflituosas, que precisam de um tratamento jurídico
que o direito só veio se atentar para isso em 2017. Agora. Foi quando finalmente, a ordem jurídica tradicional, conservadora e elitista, reconhece que existe ali um conflito que merece um olhar e um tratamento pelo direito. Quem é o proprietário dessa laje? O de cima vai poder vender? O de baixo precisa autorizar? Se ocorrer uma infiltração, quem é o responsável? Se cai uma telha desse prédio, quem é que paga? São relações jurídicas importantes de serem descortinadas, estudadas e que precisam ter uma regulamentação no campo do direito. Isso vai ocorrer em 2017. Né? Então, há uma resistência estrutural do direito em reconhecer demandas que não compõem o universo imediato do interesse das elites, né? Em termos práticos é isso. Por isso que a gente tem 5, 6, 7 cadeiras de direito civil, 3 de direito empresarial, nenhuma de direitos humanos. Né? Nenhuma de seguridade social, nenhuma de direito ambiental. O direito ambiental é eletiva. Então tem um déficit curricular profundo que precisa ser reparado. O que é que se debate nessas academias sobre a necessidade de atualizar a grade curricular do curso de Direito, a cultura do curso de Direito, que ainda é muito positivista, por exemplo? Muito pouco, na minha avaliação. Eu suspeito que a gente ensina direito hoje, 2021, 2022, da mesma forma como nós o ensinávamos na década de 90, quiçá até na de 80. Então é péssimo. Né? A graduação, o direito na graduação no Brasil ainda é um direito apegado ao modo tradicional. Tanto do ponto de vista pedagógico, nós temos muito poucas iniciativas inovadoras, transformadoras. Tem vários fatores que contribuem para isso. A gente pode até avançar nesse campo. Um deles é o fato de o professor de direito ser alguém que complementa a renda no curso de direito. Faz um bico ali. Faz um bico. Né? Ele tem um cargo dele, de onde ele ganha muito mais. O teto do funcionalismo não é o do magistério, onde deveria ser. Para mim, o funcionalismo deveria ter como teto o salário do professor de ensino fundamental e educação infantil. Esse deveria ser o mais bem remunerado. Esse deveria ser o padrão. Lá que deveriam estar os melhores profissionais. Tem países que essa situação acontece, né? Lá que deveriam estar, porque é lá que é a formação da vida. No Canadá, por exemplo, o salário do professor do ensino fundamental é exatamente teto. A gente prezaria aí de 10 a 20 anos, a gente teria um país completamente diferente. Não tenho dúvida disso também. Completamente, seria fácil resolver isso. Bastaria investir na primeira infância, na formação, porque lá que a base é construída. Construída a base, a pessoa caminha por si mesma, ela se resolve. A formação acadêmica vai ser uma coisa mais agrega, né? E para quem quiser, a pessoa pode não querer e mesmo assim ser bem formada. Então nós temos hoje muito pouca mudança. E além disso, Ricardo, eu diria que o direito, ele, além desse aspecto pedagógico, ele ainda está amarrado numa perspectiva imediatista de formação para a OAB, para concurso público, né? E pouco preocupada com descortinar com a realidade, o contato com a realidade, que se dá pela extensão e pela pesquisa. A lógica de fazer justiça, de buscar justiça, não passa muito pelo pensamento da maioria dos... O direito, e aí a Boaventura de Souza Santos, ele se tornou um instrumento dócil para assegurar segurança jurídica, estabilidade das relações sociais, sejam elas justas ou injustas. O direito convive muito bem com iniquidades. Basta que a gente se recorde, por exemplo, que nós tínhamos um direito já bem consolidado, com Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal e um regime escravocrata. Tem gente que pensa que direito é a mesma coisa de leis. Não. Né? Então acho que o direito é uma questão de vida. Exatamente. Em primeiro plano. Exatamente. E o direito, e aqui a professora Cláudia Gonçalves, como ela sempre diz, já o direito está para a vida. Não é a vida que está para o direito. A lei é uma norma que vem depois. Exatamente. Que é uma construção e que não se esgota no texto. Né? Sim. O juiz escreve lá, mas não sou eu, é a lei. Não é verdade isso. Ou é ingenuidade ou é má fé. Ou é ingenuidade ou é má fé. Eu acho que eu acredito mais nessa segunda hipótese. Porque é claro que não é assim. É claro que a lei é uma construção e essa construção não se esgota no texto e nem no que disse o legislador. E ela é carregada de interesses, claro. Carregada de lados. A lei não é. Não tem como... Isso tudo é uma construção. Né? Então, o que eu afirmo ser a lei é uma construção do que eu vejo acerca dela e que o que eu sou, de onde eu venho,
o Josias, a minha avó, minha visão de mundo, minha comunidade, Cidade Operária, Rua Grande. Tudo isso informa o meu olhar e contribui decisivamente para aquilo que eu vou dizer ser a lei. Isso precisa ser esclarecido, inclusive para que as pessoas saibam de onde eu falo. Acho que Weber também caminha muito Exatamente. Perfeito. Né? Perfeito. De onde eu falo, por que eu chego a essa conclusão, inclusive para que isso não seja uma premissa, né? Não seja um discurso de força, para que isso seja debatido também. Por que esse juiz está dizendo isso? De onde é que ele está falando isso? Né? Então, de modo que o que eu estava concluindo o direito ainda precisa avançar muito nesse campo. Né? Talvez seja uma das áreas que esteja mais atrasada, nesse sentido de compreender a complexidade, essa noção do direito encravada na vida das pessoas, né, que precisa despertar muito para isso. Veja a condição da pessoa com deficiência. Eu aprendi na faculdade, estudei na faculdade, todos nós saímos da faculdade com a certeza é dogma, o direito é dogmático, isso ninguém questionava, que a pessoa com deficiência ela era incapaz. Olha a violência. Você tem deficiência, então você é incapaz. O nome já carrega uma força simbólica terrível, né? Incapaz. Você não pode, você é um incapaz. Uma violência. Uma violência absurda. E, claro, a partir de um processo de luta muito grande dos movimentos sociais. Fora do Brasil, inclusive. Começa lá fora, claro, aqui dentro, mas um movimento muito grande lá fora, para dizer, opa, eu tenho capacidade, o fato de eu ter deficiência não me impede de exercer direito. Eu posso ter uma dificuldade de fazer alguma coisa específica, mas isso não vai me tirar a condição de pessoa capaz. E aí de fora surge uma convenção internacional que repercute aqui só em 2016, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para dizer todo ser humano é capaz, inclusive a pessoa com deficiência. Uma limitação que ele tem é a limitação que todos nós temos. Se você for falar comigo aqui em mandarim, em francês, em outra língua, eu vou ter dificuldade de fazer. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso é que isso não foi uma construção que dentro do direito surgiu. É o direito, de certa forma, se rendendo a uma força muito grande fora. Uma pressão. Uma pressão. E que, de certa forma, impacta internamente. Isso está correto, tem que ser feito. Mas seria também importante que o direito se abrisse para olhar essa realidade. Jean, você também é professor universitário. E eu tive assim, o privilégio de ministrar uma disciplina no curso de Direito da UEMA para as mesmas turmas sobre as quais você também ministrava. E você desempenhou lá, executou um projeto dos mais lindos que eu já vi, que é o projeto Novos Caminhos. Fala dessa sua experiência como professor no curso de Direito e de que modo isso tem contribuído para que essas turmas que você ministra compreendam essa realidade na lógica mais do direito, da construção da cidadania, da afirmação dos direitos humanos. E eu tenho encontrado alguns dos alunos assim, cara, e dá gosto de conversar com eles e perceber essa noção diferenciada para a vida, para os direitos, para a complexidade, para o Brasil profundo, para o Maranhão profundo, que essa rapaziada começa a ter um outro perfil profissional no campo do direito. Em 2016 estávamos eu e o Yuri Costa, que é defensor público federal, também professor da UEMA, preparando uma cartilha de direitos humanos para, de certa forma, traduzir a Declaração Universal de Direitos Humanos para o público hipossuficiente, de um modo geral, que tivesse pouco acesso ao conhecimento formal. E ali naquele momento a gente percebeu a necessidade de criar alguma coisa, algum projeto, algo que de certa forma tratasse da educação de direitos humanos e também do acesso à justiça, não como acesso ao poder judiciário, mas como instrumento de efetivação de direitos e de encontro com essa realidade, de modo a permitir que o direito se aproximasse dela e buscasse construir, talvez até menos do que soluções, mas mais dúvidas sobre esses dogmas, essas, digamos, esses marcos que são lá dentro muito fortes, muito fixos. E aí, a partir disso, a gente começou a amadurecer uma proposta de um projeto de extensão que tivesse o seu olhar voltado principalmente para o estudante de ensino médio. E também é professor da UEMA. Também é professor da UEMA do curso de História. E aí nós iniciamos, então, a confecção de um projeto, primeiro, preliminar, de extensão universitária para desenvolver alguma metodologia que auxiliasse os estudantes de ensino médio
para uma compreensão mais alargada do direito e dos direitos. Mas não com a linguagem jurídica, não com aquele negócio fechado, porque o direito, como a gente já conversou, não é isso. Não é o tribunal, não é o processo, o direito é muito maior. Não é o juiz, não é o promotor. Exatamente. O direito é a vida, né? É como a gente se relaciona internamente, como a gente constrói soluções para os nossos conflitos. E aí a gente fez inicialmente uma proposta, a gente tinha a perspectiva de construir primeiro um documentário e depois veicular esse documentário nas escolas. Só que a gente percebeu que dava para fazer mais. A gente, ao elaborar o documentário e perceber a força que ele tinha, a gente disse, não, vamos a partir disso fazer uma disciplina letiva. E junto com a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, a gente formatou uma disciplina letiva que, bem vistas as coisas, ela pode contribuir muito para uma formação cidadã mais crítica e participativa, dentro da lógica de que o estudante do ensino médio ele tem ali um espaço de formação da cidadania. É um momento para isso, né? Pela LDB e pela Constituição Federal, a cidadania é formada no ensino médio. Então a gente formatou um material didático, formatou um documentário e uma disciplina que envolve várias questões muito próximas da nossa realidade. Então, nessa disciplina, a gente fala, por exemplo, sobre TFD, que eu não conheci durante a faculdade. A gente fala sobre violência doméstica, sobre espaços públicos de lazer. Olha como as formações vêm, né? Sim. Sobre drogadição, sobre tráfico de drogas. A gente fala sobre transporte público, como a mobilidade urbana, por exemplo, ela é uma questão que não é apenas de deslocamento, ela é uma questão de saúde mental, por exemplo. A moça que trabalha na minha casa hoje, ela tem um deslocamento de 2 horas para chegar até a sua casa. São 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas, com mais 8 de trabalho, dá 12. Mais uma de almoço, dá 13. Que horas essa moça vai cuidar do filho? Que horas ela vai conversar com seu marido? Que horas... E veja, eu estou perguntando isso, mas eu não tenho dúvida de que ela ainda vai chegar em casa. Vai lavar, vai passar, vai organizar cozinhar, a casa, ainda vai ouvir coisa do marido, vai limpar a casa. Vai limpar a casa. Que horas ela vai cuidar de si, se olhar no espelho, passar uma maquiagem? Olha a dimensão existencial disso. Mobilidade urbana não é só transporte, é muito mais do que isso. E trazer isso para os estudantes do ensino médio desde cedo, a gente acredita que dessa forma a gente contribui para amadurecer neles uma discussão que é muito maior. Veja o debate eleitoral hoje político. O cenário nacional, o debate eleitoral de 2018, na minha perspectiva, foi definido fundamentalmente por 3 questões. Bandido bom e bandido morto, que é a lógica da segurança pública e do discurso oficial que está aí. A questão da homossexualidade, que é uma questão identitária, não é uma questão de orientação sexual, de opção. É uma questão moral. Exatamente. E nem é uma questão de costume, como se diz. Como né? se diz. Não é uma questão de costume, é uma questão central e estrutural. De identidade humana. De identidade humana. E a questão da corrupção. São esses os 3 debates que circulam. Eu não nego esses 3 debates. Os 3 são fundamentais, são importantes. Mas a gente precisa trazer para o debate público, para além do processo eleitoral, durante ele, mas também depois dele, outras questões que são igualmente graves e que repercutem também na nossa formação social e que na nossa avaliação não podem ser deixados de lado. A questão da mobilidade urbana é uma, a questão do meio ambiente é outra, enfim. Então, nessa disciplina a gente traz diversas questões, aí a nossa formação de jurídica e principalmente de defensor público, porque a gente lida, tanto eu quanto o Yuri, diretamente com essas demandas. Isso é muito enriquecedor. Né? Para a gente é de uma riqueza inesgotável. A gente aprende todos os dias, quando a gente senta com o movimento social, quando a gente senta com aquele senhor ou aquela senhora, para discutir alguma questão, a gente aprende todos os dias o que o direito é. Então, esse olhar, essa expertise que a Defensoria nos permitiu ter, foi fundamental para que a gente construísse essa disciplina, a ideia é aplicá-la nas escolas de ensino médio. E ano que vem, se tudo der certo, é o nosso planejamento, é executá-la no ensino superior, né? Fazer adaptação para que ela seja aplicada no ensino superior dentro dessa lógica de apostar na abertura do direito para essas outras frentes. Jean, a gente vive numa realidade de desigualdade tão profunda e há tanto tempo, porque eu já nasci dentro de uma realidade como essa e a gente se acostumou com ela, parece que faz parte da paisagem. A gente não se
E eu acho que no Novos Caminhos você mostrou, você e todos os envolvidos naquele projeto, que é possível, não é, alterar. Por exemplo, a gente não tem esgoto. A maioria das comunidades das periferias, das chamadas periferias, não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem escola, não tem espaço de lazer. E é possível fazer alguma coisa para reverter isso, né? O Novos Caminhos meio que mostra um pouco desse debate, dessas estratégias que as lutas sociais podem construir. É apostar na mobilização social em torno da luta por direitos, né? Quando a gente vai nas comunidades, quando a gente acompanha as comunidades, a gente percebe de longe se a comunidade está organizada em torno da luta por direitos. De longe a gente consegue perceber se aquela comunidade ela está engajada, se ela tem consciência do que está acontecendo e tem lucidez para as questões que estão postas. A quem recorrer, de quem cobrar, o que deve ser feito. No Brasil, a gente, por uma série de fatores, por uma série de carências e ausências, a gente se acostumou com essa realidade de muitas deficiências, de muitas ausências, e projetou muito em fatores externos, em Deus, na sorte, em outros elementos, e nós, historicamente, nós não construímos a cultura da cobrança, da fiscalização, né, da participação política de forma mais próxima e mais intensa dos problemas da comunidade. Na verdade, o Brasil, Ricardo, na minha avaliação, ele sofre de um déficit de vivência comunitária. Os bairros, as comunidades, elas precisariam estar construídas, elas precisariam estar engajadas com os problemas que são seus. Aí é Hannah Arendt, né? Hannah Arendt dizia que a condição humana fundamental decorre não do fato de sermos animais políticos, como dizia Aristóteles, mas do fato de vivermos juntos. Sim. Se nós vivemos juntos, os problemas do outro são os meus problemas. Sim, sim. A gente partilha preocupações. Exatamente. Partilha decisões. Exatamente. E isso consolida uma teia, um enredamento de vivências. Exatamente. Que pode criar uma sinergia transformadora. E o máximo que pode causar de mal é nos tornar mais felizes. Não tenha dúvida. Ai, que mal que eu desejo para todos nós. O pior que pode acontecer é isso, é nos tornar mais felizes. Porque se eu tenho, naquele bairro onde eu moro, condições mais adequadas, vamos lá, vamos pensar aqui de saneamento básico. Eu hoje ocupo a classe média. Na minha casa não tem saneamento básico, mas não quer dizer que eu viva com esgoto na minha porta. Sim, sim. Eu resolvo porque a condição financeira me permite. O que a gente fez no Brasil historicamente? Se fechou. O transporte público não presta. Como é que eu soluciono? Compro um carro. O SUS não está funcionando como eu gostaria que funcionasse. Como é que eu faço? Compro o plano de saúde. Não tem segurança na rua. Como é que eu faço? Compro o condomínio urbano. Bota cerca elétrica. Exatamente. Então isso é a lógica capitalista que a gente absorveu docilmente, de que diante dos problemas que são coletivos, eu privatizo soluções da pior forma possível, que é pelo aspecto financeiro. Então a lógica de alguns é fragilizar as políticas públicas. Exatamente. Para que a iniciativa privada possa vender serviços. Exatamente. Exatamente. E a gente, de certa forma, se torna instrumento dócil desse processo, né? A gente faz isso de forma até sem perceber. E aqui eu me coloco nessa condição. Quando eu comprei o carro, eu saí do ônibus. Na verdade, o que mais me estimulou a estudar para o concurso, eu devo reconhecer isso, era comprar um carro. Era o ônibus. O ônibus. Ricardo, eu pegava Santa Clara. Só Deus sabe o que é o Santa Clara. Eu ia para a UFMA, era 1h30 para chegar. E era o ônibus. Eu costumava dizer que ia tão cheio, mas tão cheio que até o motorista ia de pé. Com todas as condições adversas que significavam. Isso de manhã e de noite. Meu sonho nunca foi, eu vou lutar pelo transporte público, para que ele tenha segurança, para que ele tenha conforto, que ele tenha... nada disso. Meu sonho sempre foi, eu quero comprar o carro, eu quero fugir disso, pelo amor de Deus. Jean, a gente está falando de transporte público, e o transporte público tem sido um problema crônico e agudo em São Luís. E nos últimos tempos, parece que essa situação tem se agravado ainda mais, se é que ainda tivesse espaço para se agravar. Mas, meu camarada, parece que há uma falta de sensibilidade dos empresários. Me parece que a situação tem tornado, e isso me preocupa muito, porque nós não temos outra perspectiva, por exemplo. Nós não temos metrô em São Luís. Nós não temos. Exatamente. Então, o quadro da qualidade do serviço do transporte público tem se agravado. Qual o debate que, nesse campo aí das organizações de controle, tem acontecido em relação a isso? Olha, a situação assim, e a partidária, né?
A partidária. Muda Sim. partido, entra partido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Impressionante a força que se tem. A perspectiva que eu vejo das discussões que hoje são realizadas ainda são perspectivas, na minha avaliação, muito superficiais, né? Pontuais em relação a alguns aspectos, mas nada de mudança efetiva, de mudança, digamos assim. E a qualidade profunda. Nada de mudança profunda. Mas só para fechar o raciocínio, dentro dessa lógica de privatização da vida, a gente perdeu historicamente, ou a gente nunca chegou a construir, um sentimento de vivência comunitária efetivo, né? Então a gente não... Porque mesmo que eu tenha o carro, mesmo que eu esteja com o carro, é importante que eu tenha a compreensão de que a luta por transporte público, mesmo que eu não esteja utilizando esse serviço, é também minha. Também repercute em mim. Primeiro porque, de um lado, a gente pode perfeitamente desse serviço se utilizar, mas também porque é importante que as pessoas que se utilizam desse serviço tenham um serviço de qualidade, de segurança, que vai repercutir, inclusive, em mim. E aí Hannah Arendt está certa, Sim, né? sem dúvida. Hannah Arendt está certa. Vamos imaginar aqui, para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está na classe média. Ah, mas eu não uso o transporte público. É a babá do meu filho que usa. E se ela chegar na sua casa, feliz, alegre, satisfeita, bem formada, No horário certo. no horário certo, se ela estiver de bem com a vida, isso não vai repercutir no seu filho, na formação dele? E se ela chegar estressada, com medo, agoniada, depois de um dia muito atribulado, apavorada, suada, cansada, com tudo aquilo... Depois de ser assediada dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Como que ela vai cuidar do seu filho? Né? Como é que ela vai lidar com isso? Então a gente precisa trabalhar a perspectiva. E assim, bem vistas as coisas, o carro ele traz um preço social gigantesco. Por isso que eu digo que o mais individual dos direitos é sempre coletivo. A perspectiva seria essa, seria uma construção coletiva. É claro que o carro cumpre um papel, né? Você está numa situação de emergência, o carro vai cumprir um papel importante. O serviço de táxi, o serviço de mobilidade urbana tem que ser mantido. E em alguns países, mesmo você tendo um carro, se o serviço do transporte público é de qualidade, você deixa o carro na garagem para os finais de semana, para outras coisas de outro. Aqui é a mania da realeza, né? Se você tem carro, você melhorou o status. É uma de vida, distinção. É uma distinção. É um signo distintivo, exatamente. Exatamente. Querido Jean, conversar com você a gente esquece o tempo passa rápido. Eu queria agradecer a sua presença aqui, o seu tempo de dedicar mais de 1 hora para a gente conversar sobre esses temas, mas eu acho que é necessário que esses temas sejam pautados e conversados. Eu queria agradecer carinhosamente, dizer que você é uma pessoa para mim, queridíssima, sabe, uma pessoa admirável, que eu tenho o maior carinho, adoro encontrá-lo na rua, no supermercado, na fila do caixa. E queria deixar que você fizesse suas considerações aqui por esse momento. Acho que o contexto dos direitos estão tão ameaçados, o contexto está tão ameaçado, não é? A conjuntura política, parece que a gente caminhou 30 anos para trás nas conquistas que a gente vinha avançando. Há esperança? Curiosamente, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que a mensagem que deve ficar é sempre a mensagem de esperança. Não é fácil, acho que a gente tem sempre um trabalho permanente de vigilância e de controle, mas é preciso acreditar. Eu acho que a perspectiva é sempre trabalhar na ideia de um dia melhor. Há muita mensagem de desesperança e de desespero aí fora, né? Há muita tristeza também aí fora. Acho que a mensagem deve ser de esperança, de luz e de transformação. E também agradecer, Ricardo, dizer que é recíproco, eu tenho uma admiração muito grande pelo amigo. Fico muito feliz nesse momento, eu vim falar sobre direito e falei sobre a vida, sobre a minha vida também. Tive excelentes memórias aqui, com a presença da minha avó, com a presença de muitos entes queridos aqui, da professora Luzia. E com a presença dessas pessoas queridas é que eu agradeço a sua audiência e o seu convite. Estou à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima, gente, com mais uma entrevista, com mais uma conversa assim, afetiva, né, de amizade, mas também tocando naqueles assuntos que são caros para a gente, que são necessários de serem tocados. Até a próxima.